Bem, pessoal, agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o deputado Rafael Silva, do PSB. Né? Ele nos fala aí sobre a falta de leitos de UTI na cidade... perdão. Sim. Com o deputado Rafael Silva. Falta de leitos de UTI na cidade de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia para vocês aí. Eu acho interessante que esse assunto seja discutido e que a gente, inclusive, tenha opiniões divergentes, né? Que através da discussão nós podemos ter a reflexão. E através da reflexão nós temos o crescimento da sociedade como um todo. Porque sem reflexão o indivíduo ele passa a agir como uma vaquinha de presépio, concordando ou discordando, né? Em Ribeirão Preto nós tivemos problemas sérios, como tivemos no Brasil, com respeito ao transporte coletivo. Antes de termos as mortes, eu denunciei aí da Assembleia, como eu denunciei também através de um programa de rádio que é apresentado aqui em Ribeirão Preto, que eu participo, dando opinião e fazendo análises. Eu alertei, o vírus vem de avião. Alguns vieram de navio, mas a maioria veio de avião. Dentro de pessoas ricas, né? E aí eles seriam transportados para os bairros periféricos através do trem, do metrô e do ônibus. E foram transportados. Olha, eu alertei, e eu tenho prova, tenho gravação, tenho matéria escrita que eu mandei para a grande mídia nacional, mas eu não sei por que as empresas de ônibus, elas recebem uma certa proteção. Em São Paulo, tiraram o ônibus das linhas. Aqui em Ribeirão Preto, tiraram o ônibus, então o povo era transportado, naquele momento, inclusive, sem máscara, e a doença chegou nos bairros. E não se investiu nos leitos. Hoje nós não temos leitos apropriados para tratar da pessoa com o Covid-19. Não temos. Ribeirão Preto, que é um centro de referência em termos de atendimento médico, de hospitais, o HC, tem um hospital regional aqui em Ribeirão Preto, tem um hospital regional aqui encostado, que é em Serrana, praticamente uma avenida, uma pista dupla. Então, mas nós não tivemos investimento necessário, não tivemos. O nosso presidente falou que era uma gripinha, ele não usava máscara, abraçava todo mundo, e nós sabemos que as pessoas agem por imitação. Freud falava das crianças dessa fase da infância, fase da imitação. Mas não é apenas a fase da criança de imitação, não. Porque o adulto pode ser adulto, mas nem tão adulto ao ponto de deixar um pouco daquele comportamento de criança, de imitar e de ouvir as coisas e interpretar do seu jeito, sem uma análise. Então, o Brasil teve tudo de errado. Mas nos Estados Unidos também. Eles têm um presidente totalmente inconsequente, despreparado, que também não alertou e trabalhou contra qualquer decisão científica de cuidar dessa pandemia. Em Ribeirão Preto, nós temos a falta de leitos. Isso é brincadeira. Uma cidade como Ribeirão Preto, o prefeito aqui recebeu muito dinheiro do governo federal, recebeu dinheiro também do governo estadual, não aplicou na saúde como deveria ter aplicado. Então, olha, é revoltante nós convivermos com essa situação. Não é uma discordância política, não. Não é. É a realidade de vidas humanas sendo perdidas por falta de seriedade, de responsabilidade de administradores. Eu queria que o ouvinte prestasse atenção. Fechou o comércio, uma lojinha de botão, de carretel de fechou, ela transmite. A outra loja fechou. Desemprego, miséria, fome, tristeza. Aí o ônibus. Não, o ônibus nós diminuímos porque para transportar mais gente e para dar mais lucro. E aí os nossos governantes autorizaram, não é só ônibus urbano, não.
não é só o transporte coletivo urbano, intermunicipal. As empresas entraram na onda, olha, deixaram diminuir o ônibus do transporte urbano, pediram também. Então, as empresas que fazem o transporte de cidade para cidade também tiveram a autorização para diminuir o número de veículos em serviço. E aí a pandemia ficou mais grave. Para vocês terem uma ideia, Ribeirão Preto tem até agora 250 mortes. Ribeirão Preto. Se você pegar Austrália, Nova Zelândia, Uruguai e Paraguai, você vai ter aí 150, 170 pessoas. 4 países juntos tem 170 pessoas mortas. Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto sozinho, tem 250. Um detalhe importante, em torno de Ribeirão Preto gravitam muitos municípios, muitas cidades encostadas aqui, encostadas. Eles vêm aqui para trabalhar, vêm aqui para usar o comércio, então eles vêm para cá. O número de mortes que nós temos na região é de mais de 250 também. Isso tudo diretamente sob a influência de Ribeirão Preto, que mandou também a morte, a dor e o sofrimento para os municípios vizinhos. E o que acontece no Brasil? Qual que é a punição que existe para quem age de forma irresponsável? Nenhuma. Então nós vivemos uma realidade de pandemia que ela sempre, aliás, todas as realidades humanas dependem da realidade, da consciência de cada um. Immanuel Kant, que nasceu em 1724, ele fala da maioridade do indivíduo. Mas não é a maioridade cronológica, 18 anos, 21, não. A maioridade da capacidade de reflexão. Essa é a verdadeira maioridade. O René Descartes, que nasceu em 1596, ele fala, quando você tem um indivíduo esclarecido, outro desenvolvido, você tem uma sociedade desenvolvida que não aceita ser enganada nem escravizada. Então, a realidade de uma nação, ela depende muito da realidade e da consciência da população. Porque os homens públicos, os administradores, eles entendem que quem manda é o povo. O povo tendo consciência, aí você tem mais leitos, aí você tem mais cuidados, aí nós não teríamos tantas mortes porque o ônibus não agiria como agiu, tudo isso. Então, Ribeirão Preto hoje tem falta de leitos hospitalares para tratamento intensivo, UTI, CTI. É brincadeira, né? É brincadeira uma cidade como Ribeirão Preto, com o HC, com as provas clínicas que nós temos e outros hospitais mais. Nós temos a falta de leitos. Isso é brincadeira. É revoltante. Mas o parlamentar, o que ele pode fazer? Falar e contar com a conscientização do povo. O povo um dia vai entender que o homem público que age dessa forma tem que ser punido. Aí nós vamos ter os direitos da população respeitados. Por quê? Os direitos das pessoas simples, esse direito não foi respeitado. O vírus chegou dentro do corpo de gente rica e foi encaminhado para os pobres. Não foi pelo bico do beija-flor, não foi pela asa do Boeing, não. Para os pobres ele foi pelo ônibus, pelo transporte coletivo. E hoje morrem mais e mais pessoas pobres do que ricas. Muito mais pobres, porque eles receberam o vírus e eles não têm a estrutura que o rico tem para se defender, para ficar isolado, cada um num quarto com banheiro privativo. Não tem. O pobre não tem. O pobre é vítima, mais uma vez, vítima da falta de informação e vítima da falta de responsabilidade dos homens públicos. É triste, mas é verdade.
deputado fazendo uma crônica aí ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp, analisando a conjuntura, dando uma aula de democracia, falando de Freud, falando de Kant, falando aí um pouco, né, do que está acontecendo, da situação que está acontecendo. Deputado, o senhor enviou aí ofícios na semana passada ao governo do Estado, alertando para um possível colapso na rede de saúde de Ribeirão Preto, né? Houve alguma resposta? Houve sim, houve a resposta do secretário particular do governador, que ligou, que estava encaminhando para o Marco Vignoli, que eles estavam vendo, mandando para a Secretaria da Saúde. Eu mandei o ofício na segunda-feira, alertando. Para você ter uma ideia, alguns órgãos de comunicação de Ribeirão Preto, que usam a chapa branca, eles contrariaram, não, Ribeirão Preto não está nesse problema. Eu falei na segunda, nós estávamos às vésperas, e chegou na quinta-feira, aí nós passamos a não ter mais vagas. Então, o duro é que você tem uma parte daqueles que pensam e daqueles que moldam a opinião, você tem uma parte que vive em função de levar mentira para o povo, de não orientar o povo, de não esclarecer como deveriam esclarecer. Esclarecer é de clarear, é de esclarecimento, de colocar luz para que as pessoas possam entender a verdade. A verdade, porque a verdade é necessária. Eu não digo que é primordial, não. Não é apenas primordial, é necessária. É necessária. E a verdade, o povo não tem, a maioria da população não tem conhecimento dessa verdade. Deputado, além da falta de leitos, né, quais são as outras medidas urgentes solicitadas nesses ofícios? Não, a medida é isso. O Ribeirão Preto não tem leito, não tem remédio. Quer dizer, o dinheiro que vem para cá, agora a prefeitura usou 12 milhões desse dinheiro da saúde para o IPM, Instituto de Previdência dos Municipais. É um rombo que a prefeitura fez, aí eles mandam dinheiro para lá. E não existe também, segundo consta, uma obrigatoriedade legal de se usar todo o dinheiro na saúde, não. Já tem, eles têm essa válvula, E aí, então, para você ter uma ideia, na semana passada, um policial civil, ele teve um problema de madrugada, falta de ar e tal, ele foi a uma unidade da prefeitura, chegou lá por volta de 1h da madrugada. Ele demorou umas 2 horas para ser atendido, foi atendido, depois esperou mais um pouco, foi atendido depois. Aí o médico deu para ele para tomar alguns remédios, que existem remédios que você toma antes, né, para poder te dar mais condições de enfrentar o vírus, de enfrentar a doença como um todo. Aí ele falou com a mocinha lá, da unidade de atendimento, falou, olha, esse remédio você tem? Não, ela riu, falou que eu tenho aqui é de pirona. Disse, não tem nada. Aí ele pegou o carro dele, foi até a farmácia de madrugada, tem farmácia de plantão, comprou. E a pessoa comum que não tem carro? E a pessoa comum que não tem dinheiro? Ele gastou mais de R$300 de medicamentos. E a pessoa que não tem esse dinheiro? E aí? Como é que fica? É cidadão de 3ª classe, de 4ª classe? É pessoa que compra arroz, feijão, roupa? É pessoa que recolhe impostos? E é ser humano e é cidadão. Aí não tem o direito. E uma prefeitura de Ribeirão Preto que tem aí 70 milhões numa conta, que é o dinheiro que veio do governo federal. Mas usa muito pouco para a saúde, praticamente nada. Então é essa a realidade que nós vivemos. A realidade do desmando administrativo que existe não só em Ribeirão Preto, não. Em muitos municípios, em muitas cidades desse país. Agora, não sei por quê. Eu não sei por que as empresas de ônibus, tanto as aqui que trabalham dentro do município, as empresas urbanas, como a interurbana, que trabalha de cidade para cidade, eu não sei por que eles têm tanta proteção. Por que será? O que é a pergunta? Eu aprendi em filosofia que a pergunta é mais importante do que a resposta. Por que será? Outra coisa, eu acho que meu tempo está esgotando, fecharam o comércio, fecharam a indústria, fecharam tudo, no momento em que não era necessário isso daí. Copiaram.
O prefeito de São Paulo, gosto muito dele, Bruno Covas, um cara maravilhoso como pessoa, de repente fecha a avenida. De repente, num dia o carro funciona, no outro dia não. Coisa infantil. Nós temos no Brasil administradores que estão brincando, ou por falta de conhecimento, ou não sei por que motivo. Isso começa lá em cima. Ah, não, isso daí é uma gripezinha. Ah, eu não uso máscara. Ah, eu sou forte. Se eu pegar a doença, isso não vai me afetar. E daí você tem o exemplo. Apenas para o ouvinte entender como que a palavra e o exemplo eles pesam. Eu não sei, não deve ser do seu tempo. Uma época que o Brasil teve muito problema de criança com diarreia, desidratação. Então eles informaram na televisão, rádio, olha, dê água fervida para o seu filho. Você sabe o que aconteceu com muitas mães no Brasil? Queimaram a boca da criança, que elas punham água na mamadeira fervendo e punham na boca da criança. Então você vê que a informação, ela é muito importante no comportamento das pessoas. Até coisas absurdas elas acontecem através do quê? Da comunicação. E qual foi a comunicação que nós tivemos no Brasil? Ah, vamos tomar o cloro, não sei o quê, quina, sei das quantas. Ah, e você pode tomar, você se salva. Ah, não precisa de máscara. Ah, vamos abraçar todo mundo. Ah, não tem. A ciência está equivocada. A ciência não vale. Entendeu? Ah, e o ônibus? Ah, deixa o ônibus. Fecha ali o comércio pequeno. Agora o ônibus, eles andam 40 minutos, 1 hora, mais de 1 hora, um grudadinho no outro, respirando o mesmo ar. Por quê? Porque não circula. Ali não tem a ventilação forçada dentro do ônibus. Ah, mas aí pode. Aí você tem milhões de pessoas transportadas todos os dias, distribuindo o vírus para tudo quanto é canto. Aí pode. Tá certo. Hoje, tem que usar máscara. Hoje, tem que ter menos passageiros. Mas e aí? E aquele que foi contaminado, como fica? Volta para trás? Olha, desculpa o desabafo, mas esse assunto é um assunto sério. E ele deveria ter sido tratado com a seriedade necessária. Não foi. Não foi. Agora você fala, mas o fulano lá, a dona até 80 anos, ela não sai de casa, não pega ônibus. Mas a grande maioria das pessoas contaminadas, preste atenção, a grande maioria não tem sintoma, mas transmite. Então aquele que está em casa, aquele 1 hora ele está na rua, 1 hora está na farmácia e 1 hora ele pode receber o vírus como presente. Tá certo, entendeu? deputado. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado aí pelos esclarecimentos e pela aula aí que o senhor deu pra gente aí. Muito obrigado. Eu acho que o esclarecimento e a informação, elas podem povoar a cabeça do indivíduo, porque tem um pensamento que fala, a informação é a matéria-prima da consciência. Se o povo tiver informação adequada, verdadeira, o povo vai ter consciência. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, deputado.